O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 23 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. Nosso convidado de hoje é André Luiz, nosso querido André Luiz, que é uma pessoa muito estimada em nosso meio espírita, muito estimada por todos aqui em Nova Friburgo. E ele é de Laranjais. André é da Associação Grupo Espírita Fraternidade Paulo de Tarso. Então, André, o tema que nós abordaremos hoje é Buscando Respostas. André é orador espírita, divulgador de nossa doutrina, palestrante, escritor e poeta. E é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa Atualidade Espírita. Obrigada, André. Eu que agradeço. Então, dando início às nossas perguntas, André, a procura pelas casas espíritas, pelas casas religiosas em geral, tem aumentado muito nos últimos tempos. O que você diz sobre isso? O que tem levado as pessoas a essa busca? Kátia, o avanço da tecnologia trouxe para o homem uma preocupação muito grande como o avanço da ciência. Isso criou no homem uma dificuldade de ele se sintonizar. Ele viu o lado material num desenvolvimento muito grande e, no entanto, quando ele procura abrigo para suas questões, para as suas dúvidas, ele se sente perdido. Hoje, você tem dentro de casa todo o conforto que você precisa. E você tem também ao seu alcance todos os analgésicos para camuflar a sua dor. E, no entanto, quando você procura descobrir a situação que está passando o seu eu, as suas ansiedades, o seu medo, as suas preocupações, a fase que passa o próprio planeta de transição, você não encontra medicamento. E aí, nesse questionamento, é aquela história. Quem quer saber o que está do outro lado da montanha, tem que subir a montanha. Então, ele sobe sobre os preconceitos que ele tem de buscar uma religião, porque ainda existe um preconceito em buscar as religiões. As pessoas não querem se dedicar às religiões com medo de uma crítica, porque ele já é crítico. Então, o que acontece? Hoje, nessa descoberta que ele faz, então ele sai em busca desse eu dele, que ele pensou que dominava e, no entanto, estava adormecido. Ele viu de que, por mais que a tecnologia avance e que a ciência comece até a trocar a posição de órgãos, ele não consegue se administrar e ele começa a se questionar: aonde eu estou? E ele vê de que a vida dele não foi feita só no ontem, não é no hoje e no amanhã. Ele tem uma sequência. Já que ele tem uma inteligência, ele mesmo descobre de que essa inteligência foi criada para avançar. Porque você não poderia dar a uma fonte um percurso se ela não fosse desaguar no mar. Então a inteligência dele tem, por consequência, seguir cada vez mais lhe proporcionando aprender a se administrar. E aí eles buscam as religiões. Isso está em todas as religiões. Nunca houve também tanta busca à religião, mas também nunca houve tantos irmãos não querendo as religiões. Eles esquecem de que o amanhã vai lhe trazer perguntas que eles não vão ter respostas. Por quê? Porque eles não querem fazer essas perguntas. E hoje você pode notar que em todos os lugares por onde você passar, a busca às farmácias, aos médicos, são enormes. Desde a idade mais nova das crianças até os bem idosos. As pessoas estão querendo esconder a reforma em medicamentos, onde ele não quer ter a busca que ele precisa. Por quê? Porque o homem hoje permite muito mais que o tempo passe do que desfruta do tempo. E aí começam as buscas, as casas religiosas. Então, o homem precisa mais do que nunca hoje se despertar, como já foi dito. Acorda o que está adormecido em você, que é a sua inteligência. E nós estamos permitindo que a nossa inteligência vai ficando soterrada para que um dia ela seja regada
com o nosso pranto, com as nossas dificuldades. O caminho é o homem descobrir de que ele precisa se transformar. Exatamente. E aí vem aquela célebre frase, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí o homem, com essa busca por si, ele vai vendo a necessidade de transformação, não é, André? E à medida que ele se transforma, tem uma coisa muito interessante. Tudo ao seu redor se transforma. Exatamente. Aí você chega a dizer assim, como fulano se transformou no relacionamento comigo? Não. Você é que abriu um espaço para que ele pudesse chegar a você. Nós temos que lembrar de que o que une as margens são as pontes. Então, se nós não fizermos essa ponte, mas nós não permitimos isso, dele se aproximar. Então, nós temos que abrir espaço para ele se aproximar. Aí as pessoas dizem outras assim, você precisa procurar uma religião, que a religião te religa a Deus. Lindo. Agora, você precisa primeiro aprender a se religar com o seu eu, com os seus sentimentos, para que você possa já oferecer a esse Deus uma parceria. Porque senão você vai ser um eterno dependente ocioso. Existe o dependente e existe o dependente ocioso. E nós, às vezes, nos tornamos dependente ocioso. Só queremos sem fazer a nossa. Não, vamos unir. Elos são para se unirem. Muito bem. André, nós sabemos da importância do estudo, da importância da aprendizagem, não é? Como é importante estudar, aprender, evoluir nesse aspecto. Como devemos lidar com esse nosso aprendizado? De que maneira? Como nós já estávamos falando, cara, tem uma coisa muito interessante. Hoje, as pessoas estão em busca de informação. E essa informação eles estão guardando sem estar utilizando. Você vê de que às vezes tem um grande lado intelectual e não tem um grande lado equilibrado dos sentimentos. Então o que está acontecendo é que nós estamos precisando fazer o quê? Começar a colocar esse conhecimento em prática, em aprendizado. Você quer saber? Nós precisamos aprender a fazer o quê? A saber pensar para criar melhores emoções. E a saber a pensar para descobrir em todos nós onde existe aquele ponto vulnerável que não nos permite a ser felizes. O nosso equilíbrio está ficando difícil porque nós não estamos regando com uma série de coisas. A nossa modificação, temos que lembrar, é de dentro para fora. Você vê uma coisa interessante como isso está provado. Quando você corta um dedo, você nota que o machucado começa a cicatrizar de dentro para fora. Exatamente. Mesmo que você o cubra. Então, o espírito é a mesma coisa. Nós temos que começar a nos reformar de dentro para fora. Nós permitirmos que esses nossos sentimentos vão se transformando. Porque nós sabemos em todos nós onde estão os pontos falhos, onde estão as nossas virtudes. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, não foi para você ver a estrela, mas para você clarear os porões de sua alma, onde estão os seus preconceitos, suas ansiedades, seus melindres. E aí, você enxergando, você vai começar a aprender a tratar daquilo. Mas nós não fazemos isso. Nós achamos que brilha a nossa luz é para caminhar. Não. Primeiro faça o caminho, depois você caminha por ele. Quando Jesus disse, vinde a mim, eu sou o caminho. Primeiro cria o caminho. Ande no caminho dele. Muito Primeiro cria o caminho, senão você não vai a ele. Mas para você criar esse caminho, você tem que podar as suas más tendências, abrir mão dos seus maus pensamentos e aprender a se relacionar. Porque ninguém consegue ao Pai se você não tiver um espaço para colocar o Pai. Se ele disse amai-vos uns aos outros, nós vamos chegar perto dele, qual a tarefa que ele vai nos dizer? Amar. Isso eu não sei. Não exercitei este amor dentro de mim, né? Você vê que dentro do lar, tudo isso é trocado, nós passamos a ser pai, filho, tia, amigo, para que o nosso sentimento possa ser sendo burilado por uma pureza que estão dentro do nosso lar. Uma coisa muito interessante. Aqueles que nós amamos é que burilam os nossos sentimentos. Sem dúvida. Eles fazem coisas que nós não aceitamos no próximo, mas nele é lindo. Então, eles burilam. Nós passamos a conviver com coisas de que eles não são capazes de fazer. Nós fazemos. Então, você vê de que essa convivência mudando de etapa, a idade nos facilita isso e nos mostra também a dependência. Quando você é criança, aqueles que te dão as mãos para você começar a caminhar, aquele que... Então, cada idade tem que ser valorizada, que ela é um banco escolar, cada idade, onde tem professores de acordo com a sua idade. Mas nós não queremos isso. O jovem quer ser adulto, né? O jovem quer ser adulto e o velho esquece que está maduro e que ser jovem. Lamenta. É a flor querendo ser fruto e o fruto querendo voltar a ser flor. Exatamente. André, a transformação, ela é fruto do conhecimento
ou ela é fruto da dor? Nós estamos falando aí sobre esse aprendizado, essa mudança. A transformação é fruto do despertar. Nem da dor, nem do despertar. Nem da coisa. Você começa a despertar. Aí você começa a descobrir valores em que você pode começar a usufruir. E como é bom quando você descobre que você pode usufruir. Eu já posso ficar em tal lugar, que eu não vou ser crítico, eu fazer isso. Então, mas a dor é importantíssima. A dor desperta a matéria, como o conhecimento desperta o espírito. Então você vê de que grande início de transformação foi com a dor. A dor nos despertou para que pudesse ver aquele caminho. É até a dor que nos desperta para lembrar de que os outros gemem. Se nós não lembrávamos que os outros gemem. Então, e o conhecimento nos ensina a mostrar de que os outros estão em fases diferentes, onde nós temos a oportunidade de conviver com ele para ensinar. Como também nós temos que ter a oportunidade de conviver com os outros que nos ensinam. Então, isso tudo nos leva a essa transformação. Mas o conhecimento hoje está pouco aplicado. Nós precisamos aplicar o conhecimento quanto antes. Se nós somos trabalhadores da última hora, aí nós dizemos trabalhadores da última hora por quê? Da última hora da sua encarnação. Que você não sabe qual a hora da sua passagem. Então, como diz aquele outro, antes de viajar, deixe as contas em dias. As gavetas arrumadas, porque tem uma coisa interessante. Você vai voltar para o mesmo espaço que você ocupava e deixou coisas sem serem completadas. O aluno só fica em dependência na matéria que ele não foi bem. E, no entanto, na matéria que ele foi bem, ela serve de suporte para aquilo. Então, nós temos que lembrar isso. Essa transformação é fruto de uma série de fatores, até de amigos nossos que passam por problemas que nos despertam. Quantos sentimentos nós temos dentro de todos nós, parado, que precisam de uma coisa desagradável para que eles venham à tona? É verdade. Verdade. Quanta utilidade você tem e você não sabia. Por quê? Porque nós somos ociosos. Nós ainda preferimos muito mais ser coadjuvante do que ser atores. Interessante. Nós preferimos muito mais dirigir do que trabalhar. Então, a hora que a gente começar a fazer isso, nós vamos ver que isso tudo é um grupo que, aglobando a vontade de ajudar, se renova. O planeta vai ser renovado através do comportamento somado de todos. De todos, né? E, André, as pessoas têm sempre questionamentos sobre muitas coisas, né? Estão sempre buscando e, principalmente, se conversamos a respeito do espiritismo, já acham que as respostas são fáceis ali de serem encontradas, né? Como podemos descobrir, por exemplo, quem fomos? Que é uma coisa que todo mundo fica nessa dúvida. Existe a terapia de vidas, né? Que todo mundo vai procurar quem foi. É muito fácil descobrir quem nós fomos. Pelo medo que você tem, você viveu um fato paralelo àquele medo. Você vê que em 10 pessoas, às vezes um tem medo de altura, e os outros trabalham na altura e não tem medo. Isso é relacionado com alguma coisa de vidas passadas e pelas nossas tendências. Você vê que diante de todos nós, existem várias tendências de que só vêm à tona em momentos que nós nunca esperávamos, tanto qualidades como defeitos. Então, à medida que essas tendências nos cobiçam a gente a fazer alguma coisa, nós sabemos que aquilo está relacionado com o passado. Nós temos afinidades com coisas de vidas passadas que não deveriam mais ter, mas ainda mantemos. Você quer ver uma coisa que acontece? Todas as pessoas dizem assim, os espíritos interferem em nossas vidas. Essa é uma grande desculpa de nós espíritas, né? Quando fazemos alguma coisa errada, dizemos, os espíritos interferem em nossas vidas, culpa dele. Mas olha que coisa interessante. Uma pessoa me dizia uma coisa assim, tem um espírito que fica me obsidiando demais, eu não consigo tirar ele da cabeça. É um inimigo meu. Eu falei, não, não é um inimigo seu, não. É um amigo seu de encarnações passadas, onde vocês fizeram tudo errado junto. E agora você é dama de bonzinho, joga ele fora. Não. Agora está na hora da sua transformação e o mudando lentamente. Como? Saneando seu pensamento. Dando a eles bons pensamentos. Mas nós esquecemos disso. Nós queremos ainda transportar para outra responsabilidade. Sempre, né? Sempre. Grande parte dos irmãos que procuram as religiões, estou dizendo só a doutrina espírita, querem transportar para a religião a responsabilidade dele. Querem que ela faça o que ele fez. Não, Jesus não disse isso. Jesus veio para transformar o homem em homem de bem, cada um segundo suas obras. Então nós somos responsáveis pelas nossas obras
E precisamos assumir essa responsabilidade. Porque tem uma coisa que nós podemos lembrar isso. Onde você estiver, queira ou não, você deixa uma parte do que você é. Aí você tem que saber o que deixei aonde eu fui e o que eu trouxe de onde andei. Porque durante a noite, quando você se desprender da matéria, você vai a esses lugares. Que o espírita é responsável pela humanidade encarnada e desencarnada. Já que ele sabe que vai voltar a um plano, então ele já está preparando seus vizinhos de amanhã. Muito interessante. André, o mundo atual, mesmo dentro do quadro em que vivemos, que vivenciamos de tanta turbulência, isso tudo, né? Pode-se dizer que ele caminha para o progresso? Seria certo afirmar isso? Seria. É certíssimo. Caminhamos para o progresso. Pode olhar que nós notamos o progresso em todos os aspectos. Nos meios de comunicação, nos transportes, na ciência. Você vê que isso tudo nesse lado... Aí você vai dizer assim, e do lado espiritual? Também. Você pode ver que a humanidade, por mais que ocorra tudo isso, grande parte da humanidade está equilibrada. Grande parte da humanidade ainda está pensando em um futuro melhor. Aí você diz assim, mas está acontecendo barbaridades. Pontos separados. Irmãos nossos que reencarnaram no planeta, para nesse contato com os outros, pudessem aprender a conviver e desfrutar. Aí você vai dizer, eles vão aprender quando? O remorso bate a porta de todos nós, queiramos ou não. A cobrança bate a porta de todos nós. Então, isso vai modificando. Não vamos dizer de que um instante para outro, o planeta todo vai modificar. Não. Nós somos espíritas que alcançamos a falha que temos em séculos e séculos passados. Agora temos que começar a corrigir tudo isso. O espírito Damião diz uma coisa muito interessante. A melhor maneira de achar o que perdeu é voltar pelo mesmo caminho. Exatamente. Então, eles terão que voltar ao processo de reencarnar, encontrando todos aqueles que estão no caminho. Só tem uma coisa, como nós somos almas individualizadas, quando nós encontrarmos com aquele com os quais nós temos débito, se ele foi mais esperto que todos nós, ele já evoluiu. Então, o nosso débito já diminuiu até o modo de saudar. Quando você está disposto a perdoar alguém, quando ele chega perto de você, ele nem precisa dizer mil palavras de pedir perdão. O seu sentimento está tão grande que perdoa uma parte. Cabe a outra parte ele se perdoar. Então, isso que vai acontecer. Esses irmãos vão retornando aos planos, onde a evolução já vai ensinando. Você vê como o planeta evolui. Vou dar um exemplo comum. Você hoje não vê mais criança caçando passarinho para matar. É um outro plano. Então, você já mostrou uma coisa interessante. A humanidade, com esse grupo enorme que existe hoje, o número enorme, não é tanta violência. Em Roma Antiga e tudo, que a população era bem menor, existiam essas catástrofes. Isso são resíduos que ficaram de reencarnações passadas, que agora estão se encontrando e acontecendo isso. Estamos caminhando realmente para um plano de prova, de regeneração, saindo desse plano, abandonando tudo isso. E nós somos os trabalhadores dessa obra. Estamos na empreitada de renovação dos nossos sentimentos, porque nunca a humanidade precisou tanto de bons exemplos. E não podemos perder tempo. E não podemos perder tempo. Exatamente. Sabemos como será amanhã, né? André, qual a influência do Espiritismo na vida e nos costumes daqueles que o seguem, dos seus seguidores? Qual a influência? Kátia, o Espiritismo realmente transforma o ser humano. Você passa a ter uma responsabilidade maior, já que você sabe que a vida é eterna, que o progresso é constante e que você amanhã dará conta a você do que você fez. Porque um aluno não pode pedir ao professor uma nova chance se ele não é um bom aluno. Então, nós temos que saber que nós estamos nos transformando para melhor. Se a vida é eterna, nós temos que ter um cuidado muito grande com ela agora. Porque amanhã ela será uma sequência do que é hoje. E o espírita vai mudando lentamente e você pode começar a notar isso. Não aqueles espíritos que estão apenas querendo usufruir. Não. Nós fazemos parte de uma grande família onde todos nós somos responsáveis por tudo isso. Então, o Espiritismo entra na nossa vida nos trazendo uma responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, porque ele te mostra o seguinte: você é espírita que frequenta a casa espírita, ou você é o espírita que leva o espiritismo para o seu lar, para o seu ambiente de trabalho, para a sua comunidade. Vivencia, né? Vivencia. Aí você vai dizer assim, porque tem espírita que vive o espiritismo dentro da casa espírita. É aquela pessoa que pega apenas a receita médica, mas não compra. Ou quando compra,
lê que existe uma contraindicação e não toma. Porque a doutrina espírita não nos proíbe de nada. Ao contrário, ela é super democrata, ela deixa você fazer o que você quiser, mas ela está amparada naquilo que Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Você tem um salário de acordo com o seu trabalho. Então você é o responsável pela sua felicidade. E Jesus nos convidou a isso. Veja que Jesus sempre chamou o homem a uma parceria. Interessante. E hoje as pessoas às vezes se distanciam não querendo essa parceria. Só porque nós somos almas individualizadas, mas que precisamos viver em conjunto, almas individualizadas numa única família. Por quê? Cada um tem que ter seus sentimentos próprios. É lógico. Olha como Deus nos facultou isso. Nós temos nossos sentimentos próprios. Você ama de um modo, eu amo de outro, mas é amor. Um dia, isso tudo vai juntar e fazer um montante onde nós seremos mais iguais. Então, o Espiritismo nos influencia em nossa vida de acordo com como nós adotamos ser espírita. Damião fala de que tem uma coisa interessante. Nós precisamos falar para os não espíritas sobre espiritismo e para os espíritas o exemplo que somos espíritas. Essa é a fase difícil. Então, precisamos pregar para os que não conhecem. E para os que nos conhecem também. Mostrar que somos espíritas. Através das nossas atitudes. Jesus fez isso. Mostrou para o povo o amai-vos. E mostrou para os seus seguidores que amava. Que beleza, coisa linda. Você vê que quando ele foi crucificado, ele deu exemplo do que ele ensinou. Ele amava. Então nós precisamos falar isso. Eu sou espírita porque admiro obras de Kardec? Não. Eu sou espírita porque eu estou vivenciando essa doutrina. E essa doutrina é realmente um passaporte para o nosso amanhã. Precisamos, então, começar a usufruir disso quanto antes. Disso que nós já possuímos. Porque conhecimento, Cátia, nós já temos há muito tempo. Mas nós ainda fazemos com conhecimento o que fazemos com a estação do ano. Guardar uma roupa de inverno só quando temos frio. Não. Nós podemos transformá-la elas em outra coisa. Então, vamos transformar os nossos sentimentos, que eles vão ter uma utilidade enorme para a nossa felicidade. André Luiz, você comentou a respeito de Jesus, que Jesus dava a quem o procurava, né? Dava o seu exemplo, dava a sua mensagem e suas palavras. Isso, você disse que ele fazia essa parceria, né? Com aqueles que o seguiam e com aqueles que se aproximavam dele. Explique isso para nós, como era essa parceria? Você vê que Jesus sempre disse isso, envolvendo tudo. Amai-vos uns aos outros, todos. Jesus escolheu discípulos, homens simples, mas com possibilidades de aprendizado, que queriam realmente, além da tarefa de pescador, tarefa de pescar almas, através da transformação. Você vê que tudo que Jesus fazia, o milagre que nós dizemos, ele nos convidava ao milagre. Olha o que ele disse a Maria de Magdala: vá e não volte a errar para ela. Aí depois, para não te sucedas o pior, vá e não volte a errar. O milagre do perdão ele já tinha dado. Ela agora tinha que fazer o milagre da transformação. O milagre dela se transformar. Ele disse a Lázaro: levanta, levanta. É o que ele nos diz todo dia agora: sai para fora. É o milagre seu, o milagre de você se cuidar. Então, ele nos ensinou a ter o milagre da palavra. Isso nós precisamos saber, porque as palavras curam ou adoecem. Elas abrem caminho ou começam a fechar estradas para o outro seguir. E nós somos responsáveis disso. Nós temos que, a cada manhã, ter a alegria de lembrar: eu tenho um novo tempo para me cultivar, para colher as boas sementes que eu já tenho e semear. No ser humano ainda existe um canteiro enorme sem ser semeado. E uma grande parte cheia de ervas daninhas, que são os nossos maus hábitos, os nossos preconceitos, a nossa ociosidade. Como nós somos ainda ociosos com nós mesmos. Então precisamos trabalhar nesse cultivo, nessa limpeza. E aprender a lidar com as nossas emoções. Esquecemos disso. Nós ainda temos medo de expandir o que possuímos de bom dentro de todos nós. André, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa de hoje, queridos irmãos, recebendo aqui André Luiz, de Laranjais, com o tema Buscando Respostas. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício.
mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas, uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, Cônego, 2528-3030. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo aqui em nosso programa André Luiz de Souza Rodrigues, da Associação Grupo Espírita Fraternidade Paulo de Tarso, lá em Laranjais. Uma casa muito querida, muito irmã nossa, né? E o tema do programa de hoje é Buscando Respostas. Tema muito interessante, né, André? As pessoas dizem uma coisa interessante, Cátia. Quais respostas que eu vou ter? Depende da pergunta que você precisa fazer. Você só não tem as respostas porque você não quer fazer a pergunta. E Exatamente. Todos nós escondemos muita pergunta, porque nós já temos a resposta. Mas como nós não queremos viver a resposta, nós preferimos não perguntar. Porque senão nós teríamos que fazer o que Paulo de Tarso fez. Mestre, o que queres que eu faça? Mas nós não podemos fazer isso, porque nós não temos condição. Nós já sabemos a resposta. A resposta. E ele vai dizer, se transforma para que você possa ser mais feliz. Mas aí nós ficamos meio distantes. Ficamos por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. E ele nos convida, como eu já estava dizendo há pouco, a respeito da parceria. Você vê de que em tudo Jesus mostrou ao homem uma parceria. E até hoje temos essa parceria. Aí você diz assim, como? Nos exemplos que ele deixou. Você pode notar, Cátia, de que tudo que passa com todos nós durante o dia, passou durante o dia com Jesus, quando ele esteve entre todos nós. Você vê que ele disse uma coisa muito interessante, não vim destruir a lei. Ele veio viver a lei do homem e trouxe a lei dele para nos facilitar. Você vê que a lei do homem muda de cidade para cidade, de país para país, para facilitar ao homem se despertar. A turma diz assim, a lei é para me punir. Não, a lei é para te alertar. O semáforo é para te mostrar que você diminua a velocidade. E o conhecimento do nosso espírito é esse semáforo. A hora que você nota alguma coisa, peraí, está na hora de eu diminuir. É aquele sinal de alerta, né, André? E Jesus mostrou isso em tudo que Jesus fazia, ele tinha parceria. Ele ceava, ele visitava as pessoas. Olha que coisa interessante, quer ver, os milagres dele sempre tinham uma parceria. Levanta e anda. Ele mandava levantar, levanta e anda. Anda é você. Então você fazia um milagre em você. Ele chegou ao ponto de nos dizer, todos vós podeis fazer o que eu faço, ou mais. Então você vê o tamanho da nossa inteligência em desenvolvimento. Porque você diz assim, ué, mas fulano é muito inteligente. Espera aí. Existe o inteligente intelectual e existe a sabedoria. Que é preciosa. Que é preciosa. Às vezes o intelectual não tem tanta sabedoria. É verdade. E a sabedoria não tem um lado intelectual tão grande e, no entanto, faz maravilha. Temos as grandes parteiras que desafiam até hoje a cirurgia de cesariana. Numa época daquela. Então você vê que a sabedoria é muito importante. Então, nós precisamos então começar
a lembrar de que essa nossa inteligência está no desenvolvimento. Se a vida acabasse com a morte, ou se nós ficássemos em determinado lugar estacionado, a nossa inteligência tinha uma data de validade. Ela estava presa ao nascer e ao desencarnar. Não. A nossa inteligência é como o dia. Ela vai se trocando à medida da necessidade. Então nós precisamos começar a dar à nossa inteligência obra. O que está faltando é dar a nossa inteligência de trabalho. De trabalho, mas não estamos dando. Não estamos dando. André, nós sabemos a razão de muitas doenças que nos acometem. Sabemos que são frutos dos nossos desmandos, das nossas mágoas e por aí vai, né? Como tratar dos nossos sentimentos quando grande parte das vezes só nos descobrimos doentes nos efeitos que esses sentimentos produzem? Como fazer isso? Ô, Kátia, voltando ao que Jesus disse, ele falou vigiai. Quando nós achamos vigiar, nós achamos que era vigiar o semelhante. Porque o homem acha que tudo é o semelhante. Exatamente. E, no entanto, quando ele disse amar, você amar o semelhante. Vigiar, então, nós precisamos começar a nos vigiar para ver quais as tendências que nós temos de ter determinada doença. Porque a maior doença do homem não está na matéria, a doença está no espírito. Onde nós permitimos nossos sentimentos negativos adoecerem até a matéria. Nós somos seres tão interessantes que sozinhos nós conseguimos nos irritar. Sozinho nós fazemos raiva. Você pode ficar em casa sozinho, você faz raiva. Você começa a recordar uma série de coisas. E ainda diz, não estou me aguentando. Não estou me aguentando, estou azedo. Então, no entanto, quando você quer se fazer feliz, você precisa de uma outra coisa para te fazer feliz. Geralmente de uma ilusão. Busca lá fora, né? Busca lá fora. Eu tinha que dizer que a alegria da festa está em esperar a festa. E nem no dia da festa. Então, nós precisamos começar a vigiar as tendências e os nossos maus pensamentos. E é muito fácil você começar a descobrir o que você pode acontecer com você pelo como você age. A nossa mente, o dia inteiro, está sendo acionada por todos nós, pelo ontem, pelo hoje e pelo futuro. Olha que condição maravilhosa que nós temos. Nós temos o maior computador que pode existir. Nós guardamos o ontem, vivemos o hoje, já programando um amanhã. Aí por que o amanhã não nos chega do modo que queremos? Porque nós sabemos arquitetar, mas não sabemos construir. Nós sabemos arquitetar, mas não sabemos. Todo mundo quer ir para o céu, mas você está construindo o céu? Não está. Então, como eu posso te levar para a Suíça se você não vai agasalhado? Como posso te levar para um país que você não fala aquele idioma? Então, nós sabemos arquitetar. Até eles brincam dizendo que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Fica uma situação meio difícil. Difícil. Então, nós podemos lembrar disso. Antes da dor chegar, alguma coisa já detectou. Você já sabe. Então, nós precisamos ser vigilantes. Vigiai, depois orar. Porque acontece uma coisa muito interessante. O que adianta você orar? Grande parte das orações você está orando, se lá fora fizer um barulho, você já se transporta para lá. E aí, perdeu a sintonia. Você vê que o telefone, basta você mexer nele, que ele sai de área. Você já saiu de área. Já perdeu a sintonia. Perdeu. E ainda diz, fora de serviço. Exatamente. André, a nossa mudança de comportamento, ela influencia os espíritos e os espíritas, aqueles com os quais nós temos afinidades no nosso dia a dia. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Ô, Kátia, a nossa transformação começa a modificar tudo que está ao nosso redor. Trazer para dentro do nosso lar um equilíbrio. Você pode notar, isso é muito comum, você encontra com uma pessoa, quando ele sai, assim, fulano me deixou um bem-estar, adoro sua visita, traz uma tranquilidade aqui para casa. Por quê? Porque ele já vem trabalhando esse seu espírito há muito tempo. Ele já vem buscando nele o que precisa passar por uma reforma. Do mesmo modo que você chega na sua casa e vê o que precisa passar por uma reforma, você conhece seu espírito. Todos nós sabemos dentro de nós onde tem um ponto que precisa ser cuidado. O que acontece é que nós ainda não estamos dispostos a modificar. Nós queremos que o outro se modifique para nos fazer felizes. E como é bom quando você se transforma para que o outro possa dizer, a minha felicidade está em você. Então, nós temos em cada encarnação uma grande responsabilidade sobre os nossos dias, sobre aqueles com os quais nós convivemos, porque nós fazemos do nosso lar um educandário, onde nós lecionamos e aprendemos. Fazemos do nosso lar um hospital, onde nós tratamos e somos tratados. E aí está a grande escola onde nós precisamos aprender, porque tem uma coisa muito interessante. Muitos de nós sentimos muito mais felizes, às vezes, lá na rua do que em casa. Por que isso? Porque você não quer ter a responsabilidade de um lar.
Lá fora você é apenas um visitante, conversando os assuntos de lá. Agora, dentro da sua responsabilidade, você é um funcionário que não exerce as funções que você pediu. Nós, espíritas, sabemos que nós, ao reencarnarmos, é que pedimos essas tarefas. E quantas vezes, como é difícil executarmos essas tarefas. André? E tem mais. E pedimos as tarefas e pedimos os outros tarefeiros também. Eu quero nascer no lar de fulano que vai fazer tudo isso. É muito bom. Por isso que ele diz, conviver com Pedro é muito fácil. Agora, come com Pedro para ver. Então, quando nós fazemos essa proposta, é fácil. Quando chegamos aqui, nós não queremos. Por que nós não queremos? Porque nós trazemos uma mochila nas costas de um passado que não está muito distante. E quando qualquer fato paralelo acontece, nós enfiamos na mão e tiramos aquela página do passado e lemos. Eu chego até a ouvir pessoas dizer assim, não combino muito com fulano, deve ter sido inimigo meu de vidas passadas. Não, foi grande amigo. É inimigo agora porque ele se reformou e você não quer segui-lo. Você não se transformou. Não se transformou, ele para o seu inimigo. Da mesma forma, né? Agora, André, como nós podemos, já que você falou aí no vigiar, né? Esse vigiai, pregado pelo Cristo, vigiai e orai, né? Como nós podemos vigiar os nossos pensamentos? Que coisa difícil. De que forma podemos fazer isso? Parar de pensar é difícil. É um mecanismo que não tem como parar. Mas nós precisamos aprender a selecionar o que pensamos. Você vê que para alimentar o corpo, você seleciona aquilo que não vai fazer mal ao corpo. E para o pensamento, não. Você permite que um pensamento crie agora, porque o pensamento é uma matéria-prima, né? Você vai dando a ela forma, você vai o moldando de acordo com o que você quer. E aí depois fica difícil. Você cria para ele uma estrutura, isso é muito comum, você vê que você está com um pensamento negativo. Aí me enquanto Brígido, qualquer pessoa, conversa uma série de coisas agradáveis. Mas você está tão afinizado com aquele pensamento negativo que basta a gente sair da sua presença que ele você te volta acompanha. Não é ele que acompanha, é você que o acompanha. Você que o acompanha. Porque você que o trouxe. Exatamente. Então, aí você precisa começar a fazer a terapia de ocupar esse espaço. Então você começa a ler, a participar de tarefas onde você possa ver que você é útil. E não dando a ele a devida atenção. Porque nós damos a ele uma atenção especial. Paramos tudo para ouvir. Às vezes até acordamos para tudo isso. Por que nós acordamos durante a noite, às vezes, com esse pensamento negativo? Porque nós estávamos num lugar negativo. E às vezes a espiritualidade é tão amiga nossa que durante a noite nós acordamos e dizemos assim, não sei por que eu acordei. Foi o seu mentor que foi lá onde você estava e disse, sai daí que vai te dar problema. Aí te traz a matéria. Isso nos remete àquela necessidade, àquela vontade que muitas pessoas têm de se afastar de espíritos inferiores. Como que isso pode acontecer? A melhor maneira de você se afastar dos espíritos inferiores é você dar exemplos a eles que você não é inferior. Não falar a mesma língua. Não entrar na sintonia. Não entrar em sintonia. Mas eles trazem... Aliás, você cria a ideia. Que tem uma coisa que você sabe. É a isca que atrai o peixe. Você cria a ideia. Kátia, o que nós temos de conversas supérfluas, de bate-papos desagradáveis, de olhar na imprensa coisa que não nos traz valor nenhum. Queira ou não, aquilo fica na nossa cabeça. Se você lidar com éter, à noite você está cheirando a éter. Então nós pegamos tudo isso e começamos a arquivar dentro de todos nós. E como depois você quer se vigiar e dizer que os espíritos interferem em nossas vidas, eu já chego a dizer o contrário. Nós interferimos nele. Porque nós, quando estamos pensando, nós estamos ou num monólogo ou num diálogo. Geralmente estamos num diálogo. E esse diálogo está relacionado com esses irmãos nossos, que nós sabemos que eles estão ao nosso redor constantemente. Se você quer dar um exemplo disso, você vai à rua e vai ver o que mais tem na rua agora é pessoas conversando que você quer. Não é verdade? Então, esses irmãos também nos trazem isso o dia todo. Exatamente. André, a felicidade é algo tão almejado por toda a humanidade, sabemos disso. Todos nós seremos um dia felizes, André? Kátia, tem uma coisa que eu digo muito interessante. Tem um pensamento que diz de que nós temos mais momentos difíceis do que momentos felizes. Está invertido. Nós temos muito mais momentos felizes do que momentos difíceis. O que acontece é que nós damos muito mais atenção aos momentos infelizes do que aos momentos felizes. Essa é a grande realidade. Nós somos ingratos com a felicidade que já possuímos. Nós somos ingratos com o que nós já conquistamos. E por isso fica difícil. Então a nossa felicidade hoje faz questão de uma série de coisas supérfluas.
E aí nós zangamos. Olha que tem coisas que quebram a nossa felicidade, impressionante. Uma nódoa numa roupa, alguém que passou e não te viu, não te cumprimentou. Isso tudo nos quebra a felicidade. Um filho que não é como você quer, graças a Deus. Porque se ele fosse do jeito que você é, você não veio para burilá-lo. Se o aluno fosse como o professor quer, não precisa do professor. Então nós temos que lembrar que aqueles que estão ao nosso lado são daquele modo para que nós possamos aprender a conviver com eles. E aí você diz, toda aquela pessoa que me diz tudo de bom, eu sou incapaz de negar uma coisa a ele. Então você vê de que o amor cobra a multidão de pecado. À medida que nós nos transformamos, aqueles que estão ao nosso redor vão se transformando e aprendendo a te amar pelo que você é. Exatamente. Quando você leva uma pessoa para conhecer alguém e fala assim, vou levar fulano para conhecer alguém, você vai ficar encantado. Ele é uma maravilha. Só de você chegar na casa dele, você já está encantado. É aquela história, Damião disse que eu acho lindo. Quem segura uma escada para alguém subir, pode não ver o horizonte, mas você vai contar a ele coisas lindas que um dia ele vai ver. Então, essa é a grande realidade. Então, se você começar a contar maravilhas, vai ter maravilhas. Mas nós não contamos maravilhas. No fundo, nós somos muito ingratos com a felicidade que possuímos. André, e por falarmos em maravilhas, nós sempre que você vem aqui, nós estamos sempre ansiosos por uma das poesias de Damião, uma das poesias que você nos traz. Você poderia agora aí recitar uma dessas poesias maravilhosas, uma vez que já estamos nos aproximando do término de nosso programa? Tem uma poesia do Damião que ele compara o homem com os pardais, que diz assim: velhos pardais, feitos oficiais, de uniformes iguais, enfileirados na praça. Mancos alguns, baixo tantos, pouco saudáveis, aparência de espanto e medo no ver. Velhos pardais, famintos perdidos no vai-vém desta vida, onde o progresso suga a vida, e inseticida aniquila o alimento. E feito gente, temem e se amam. O sol moleque de pileque chega, e na gota que dormiu na folha, o pardal se banha, se assanha, e a fêmea progride a geração de pardais. Velhos pardais, sonhadores feitos doutores, fazem porte na praça, fazem graça entre eles, se beijam, se abraçam, se falam num tom aristocrata, bocejam como gente de gravata, mas morrem feito operários no esquecido silêncio do cárcere. Voa, pardal, voa, abraça o espaço, rasga o infinito, conta coisas nossas aí, e quem sabe que não venha surgir um mundo só de pardais. Abra, meu Deus, os seus braços e abraça esses pardais. Afinal, o que nós somos, se não bandos de pardais? Muito bonitinha, né? Coisa linda, André. Damião. Linda, maravilhosa, muito bonita. E gostaríamos de agradecer a sua presença no nosso programa, deixando a você as considerações finais aí para os nossos amigos telespectadores. Agradecer a você, irmão, por permitir que nós possamos entrar no seu lar, levando todas as informações e que, por certo, tenho certeza, uma dessas frases vai te despertar para o caminho, para o amanhã, como aquele sol que chega à sua janela, te pedindo que abra, para que ele possa clarear o seu espaço e que essas palavras sejam um novo sol em sua vida, te mostrando: aprenda a viver a felicidade que você possui e você não tinha descoberto. Muito obrigada, André. Agradecemos sua presença, certos de que você é um presente para todos nós. Eu que agradeço. Vocês leve fazem um abraço parte da minha amigo, alegria. um abraço amigo a todos os irmãos de Muito Laranjais. obrigado, muito obrigado. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita desta semana, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, situado em Lagoinha. Visitem a Banca do Livro Espírita, lá na Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso. Tenham todos uma semana muito feliz, uma semana de muita paz, com Deus, nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, nosso amigo, sempre ao nosso lado. Fiquem com Deus e até o próximo programa.